aqui na rádio, e eu creio que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, vai continuar falando conosco através da sua palavra, e muito nós temos ouvido nesta tarde da parte do Senhor nosso Deus, sobre de quanto é importante nós termos a palavra do Senhor como base e estrutura na nossa vida como cristãos. E eu gostaria de deixar uma palavra para você, ouvinte, homem, mulher, criança, do pequeno ao grande, de todas as idades, que o Senhor Jesus ele tem algo especial para a sua vida através da palavra do Senhor, porque estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra e precisamos resgatar pregações de salvação, de libertação, porque não adianta recebermos milagre na nossa carne, na nossa vida financeira e não termos a salvação da nossa alma, porque a palavra de Deus diz: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, para Deus não importa a classe social, não importa a raça, o que importa para Deus é a nossa alma, o que nós produzimos nessa terra enquanto estamos aqui e o que daremos continuidade depois que nós viemos a ter a vinda de Jesus para nós pessoal ou como para a igreja. E eu gostaria de ler com vocês na carta aos Romanos, capítulo 5, que diz assim, apenas 5 versículos, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência, a paciência a esperança, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui essa palavra nos mostra que, como já nos antecedeu o pastor Marcelo, que nós não somos privados de passar tribulações e adversidades, porque Deus não poupou nem seu próprio Filho, ainda que ele tenha toda a sua glória, estava sentado ali ao lado direito do seu Pai, ele usurpou-se de si mesmo, humilhou-se a si mesmo por nós pecadores, porque um dia a aliança foi quebrada por Adão. Adão, Deus colocou ele juntamente com Eva no jardim do Éden, e ali fez a eles uma proposta: olha, de toda fruta, de toda árvore comerás, menos desta árvore, que o Senhor deu uma ordem para que eles não comessem. E deu sobre a vida de Adão o domínio sobre todas as coisas. E ainda assim aquela aliança foi quebrada, porque o diabo, já desde o início do mundo, ele já veio com a sua astúcia e ali enganou Eva, enganou Adão, e eles perderam o seu lugar de conforto naquele lugar que era o paraíso. E aqui, através dessa palavra, nós vemos o sacrifício de Jesus. Quando ele, ainda nós pecadores, quando Deus olhou para a terra e falou: eu tenho que enviar o meu filho, porque para que fosse resgatada a nova aliança e essa ponte que nos foi feita através de Jesus na cruz do Calvário, nos fosse alcançada a salvação. E nesta tarde é a palavra de salvação que vem ao seu coração. E o Evangelho de Jesus Cristo não quer dizer que você, de uma noite para o dia, vai cessar o seu sofrimento, você não vai passar mais adversidades, não. Mas tudo isso contribui para um bem maior, para o seu crescimento como ser humano, como servo de Deus. E nesta tarde a palavra de Deus assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. Que graça é essa? Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós temos essa graça, Jesus ele entra na nossa vida, ele transforma a nossa família, ele nos resgata do pecado, porque o mundo jaz no maligno, jaz no domínio de Satanás, e nós somos resgatados pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo. E ainda nós pecadores, ele se doou na cruz do Calvário.
ele recebeu calúnias, ele recebeu toda a maldição sobre si, todas as nossas enfermidades, ele levou sobre a cruz do Calvário para que nós fôssemos redimidos para uma salvação eterna. E nos chama a atenção que diz aqui no versículo 3, e não somente isso, o apóstolo Paulo está dizendo, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como é difícil nos gloriar quando nos falta o pão, quando as coisas não fogem ao controle das nossas mãos, quando as nossas mãos e os nossos olhos não conseguem resolver aquilo que é palpável. Aí o apóstolo Paulo ele diz, como também nos gloriamos nas tribulações. Eu gosto muito do apóstolo Paulo porque ele soube passar por tudo isso glorificando ao Deus de Israel. Ele diz, eu sei ter e sei também não ter. Ele tinha um espinho na carne, né? E ele testifica, ele passa por diversos lugares, foi preso. O apóstolo Paulo foi preso, ele sofreu por amor deste evangelho. E ele nos ensina que as tribulações, ela produz em nós uma paciência. O ser humano, ele às vezes ele não tem o controle sobre as suas emoções. E o Senhor, ele vai nos adornando, nos lapidando para sermos pacientes e ao seu tempo nós recebemos a vitória sobre qualquer situação, seja na família, seja na vida profissional. E ele trabalha desta forma e diz, e a paciência, a experiência. Então, primeiro que eu entendo, vem uma grande tribulação. E naquela tribulação nós conseguimos adquirir paciência. E naquela paciência saímos com uma experiência. Então começamos a adquirir bagagem e continuamos glorificando ao Deus de Israel. Então o que o apóstolo Paulo ele diz para nós entendermos o verdadeiro sentido da salvação. Nós sabemos da onde que o Senhor nos tirou, o porquê nós estamos servindo a Ele e para onde nós vamos. Quando nós passamos a entender o real sentido da salvação, nós conseguimos passar tribulações tendo paz com Deus. É dizer, paz em meio à guerra, porque nós vivemos num caos. O mundo ele está num caos completo. Nós estamos falando da atualidade. O mundo está em caos. A Europa, todo o Ocidente, ele está em caos. A economia já não está mais nas mãos dos Estados Unidos, né? Nós vemos ali a Espanha, vemos Paris, vemos todos aqueles países que têm a economia controlada, está desordenado. Né? As autoridades, nós vemos mesmo em nosso município de Itapecerica da Serra a dificuldade que está de contornar uma situação, e temos que clamar por nossas autoridades. As tribulações que o mundo, que há no mundo, que há domínio de Satanás sobre essas coisas, porque Deus assim permite, mas isso não pode afetar a minha crença, a minha fé, não pode abalar a minha fé para com este Deus. Porque se nós vivemos por fé e não por vista, nós temos que ter fé que a nossa salvação já está garantida em Cristo. E nunca nos esquecermos que Ele morreu na cruz do Calvário. Ele subiu ao madeiro, Ele levou pregos nas mãos. Era cravos de 12 centímetros, diz os estudiosos, na sua cabeça. Por amor aos ímpios, por amor a todos nós que fomos enxertados na videira. Porque não era para nós essa salvação. Mas os escolhidos rejeitaram a Jesus. Eu vim para os meus e os meus não me reconheceram. Então foi dado a nós esta oportunidade. E o apóstolo Paulo, sofrendo pelo Evangelho de Cristo, ele dizia: a esperança não traz confusão. Queridos, eu digo para todos nós, não fiquemos confundidos com as coisas que nós estamos vendo. E nem vamos nos assombrar, porque Jesus ele subiu ao monte e disse dos princípios das dores. Ele ali falou aos seus discípulos: olha, vai dizer que Jesus está lá, que Jesus está cá, mas esteja atento à minha voz. Aleluia. Ele disse que toda essa tribulação viria sobre a face da terra, mas nós precisamos estar firmes no Evangelho de Jesus Cristo, não nos corrompermos com o mundo que nos oferece tantas coisas para desvirtuarmos a nossa visão, termos a paciência através da tribulação que gera em nós uma experiência, e em cada experiência adquirirmos uma bagagem, continuarmos pregando este Evangelho, levando a salvação. Você, querido, que está passando uma dificuldade na sua casa, creia que a tribulação que você está passando vai gerar em você uma paciência, e que tudo contribui para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor Jesus. Tudo contribui. Ah, mas missionária Sandra, está me faltando tantas coisas, você não conhece a minha vida. Mas Jesus, Ele te conhece. Ele diz: antes que fosse gerado no ventre eu já te conhecia. Então já havia traçado para você uma história. Mas nós temos que entender
qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para nós. Verdade. Porque se estar com Jesus é ter um fardo suave, então se está pesado porque você não está dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tenta entender pelo Espírito Santo de Deus nesta tarde, e que Ele venha impactar dentro da sua alma, e que esta palavra venha surtir efeito dentro de você, para que este fruto dentro de você comece a ser gerado coisas novas, porque viver com Cristo é viver um novo todos os dias. É verdade. Como a palavra é nova, todos os dias é um manar novo do céu, se você ter essa comunhão com Jesus, através do Espírito Santo de Deus, porque na cruz do Calvário Ele diz, olha, disse para os seus discípulos, eu irei ao Pai, mas vós não ficarei órfãos, vos deixarei um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Aí vem a pergunta aos nossos corações, como está o teu contato e a tua amizade, como está sendo cultivada com o Espírito Santo de Deus? Porque é necessário, porque o sacrifício de Jesus foi tão grande que Ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos guiar em toda a verdade. Então precisamos ter esse elo através do Espírito Santo para nos achegarmos a Jesus, porque Ele diz que quem iria nos consolar e nos guiar em toda a verdade é o Espírito Santo de Deus. E aqui em Gálatas 5 ele diz assim, e vós 5, falando melhor no capítulo 4, 13 diz, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Paulo, ele era limitado como nós também somos, mas é como o pastor Marcelo antecedeu e disse que quando nós achamos que estamos fracos, somos fortes por Cristo Jesus. E é Ele quem nos fortifica, porque a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria quer entrar na tua casa, quer entrar na sua vida, quer entrar e mudar a sua história. Ele quer fazer com que você entenda, Jesus quer fazer com que você entenda que estar com Ele é a melhor escolha que o ser humano pode fazer. Que o mundo oferece muitas coisas que não há proveito nenhum para a alma. Apenas para os nossos deleites, a nossa satisfação humana, mas o nosso corpo é feito de corpo, alma e espírito, e precisamos estar uniformes, quer dizer, o mesmo nível em todo o tempo, na carne, na alma e no espírito, para que o Evangelho de Cristo seja eficaz em nós. E para finalizar esta palavra maravilhosa, o salmista Davi, ele deixou nos Salmos 103, ele diz assim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Aleluia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua alma da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés, e com seus feitos os filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a tua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Eu fecho esta palavra deixando ao seu coração. E que você sempre se lembre, irmão, irmã, servos e servas do Senhor, você que é de outro credo, de outra religião, não importa. O Senhor nesta noite traz uma palavra de salvação para você. Que Ele não te vê, Ele não vê pelas tuas iniquidades, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz, Ele te garante uma salvação. Se você o aceitar, se você deixar Ele dominar a sua vida, se você deixar Ele controlar a sua casa, a sua família, entregar a Ele todas as áreas da sua vida, vai haver uma grande mudança. E Ele diz que nesta tarde, Ele está com você. Amém. Eu agradeço em nome de Jesus. Graças.